E aí pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido aí nas minhas redes sociais muitas dúvidas relacionadas à polícia penal. As pessoas querem saber o que é, por quê, como vai funcionar, para que vai servir. Então já estou gravando aí alguns vídeos explicativos e vou continuar explicando o que é a polícia penal. Vou dividir em tópicos porque fica mais fácil explicar, tá? Se você se interessa pelo tema, é só me seguir nas redes sociais que eu vou tentar publicar aí ao menos um vídeo por dia explicando sobre a polícia penal, tá? Para esclarecer efetivamente o que vem a ser essa nova categoria de polícia. Você sabia que ela foi inserida na Constituição Federal, essa nova categoria de polícia, alterando o artigo 144? É isso mesmo. As polícias penais federal, estadual e distrital. Você sabe por que a criação dessa nova categoria de polícia vai ser o maior avanço da segurança pública dos últimos anos? Se você ainda não me conhece, eu sou Marcelo Adriano, sou agente federal de execução penal desde 2006, sou professor, tá? Fui militar de carreira por 13 anos das Forças Armadas, sou instrutor de disciplinas operacionais da minha instituição, inclusive sou professor de tiro formado pela Academia Nacional de Polícia. Eu também sou um dos diretores da Federação Nacional de Agentes Federais de Execução Penal e junto com o presidente Ia Jacob e o presidente Anunciação, estamos na luta pela aprovação dessa PEC aí há bastante tempo, tá? E agora estamos na luta pela regulamentação dessa PEC. Mas antes de falar da polícia, vamos falar de resultado, vamos falar do sistema prisional do Pará. Você sabia que o sistema prisional do Pará está sob intervenção federal com a atuação da FTIP, uma força-tarefa de intervenção prisional formada por agentes penitenciários de todo o Brasil e capitaneadas pelo Sistema Penitenciário Federal? Nos quase 90 dias de atuação da FTIP, ela retomou o controle de 13 unidades prisionais. Um balanço do próprio Ministério da Justiça aponta que a intervenção reduziu drasticamente os índices de homicídio em Belém. Sabia disso? Além disso, a atuação das forças federais levou à apreensão de mais de 5.000 materiais proibidos nas cadeias dos estados, incluindo mais de 1.000 telefones celulares e 11 pistolas. Como resultado do trabalho, o governo federal já devolveu ao controle do estado 5 unidades prisionais, já estão sob controle. O reflexo nas ruas é sentido desde o primeiro mês de atuação da FTIP. Em agosto, houve uma redução de 54,86% nos índices de criminalidade, mais quase 55%. Nos meses de setembro, com a intensificação da ação das forças de cooperação, os números subiram para mais de 65%. É impressionante, né? Houve também um impacto no índice de agentes públicos assassinados em Belém. De agosto até a postagem desse vídeo, nenhum homicídio contra policial ou outro agente de segurança foi reportado em Belém e região metropolitana. Isso segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, tá? Isso só comprova aquilo que todos já sabiam. A atuação séria e profissional no sistema prisional tem reflexo direto na criminalidade na rua. E esse é só um dos exemplos, tá? Mas e aí? Afinal de contas, o que isso tem a ver? E aí que essa é uma ação isolada e emergencial, quando deveria ser a regra. Isso deixa claro que a luta contra a criminalidade deve ter como foco também o sistema prisional. Mas por que isso não acontece em todo o Brasil, afinal de contas? Esse é o grande problema. É o que a criação da Polícia Penal vai resolver. Mas afinal de contas, o que a criação da Polícia Penal tem a ver com isso? Responda para mim a seguinte pergunta. As políticas de execução penal que foram desenvolvidas no Brasil nas últimas décadas têm dado certo? Pelo resultado, fica óbvio que não. Essas políticas produziram as maiores organizações criminosas do Brasil, que surgiram ou se fortaleceram dentro do próprio sistema prisional, gerando aumento de criminalidade nas ruas, mega rebeliões com centenas de mortos, ataques às instituições públicas, ataques a agentes públicos e coisas bem piores, tá? Vamos continuar a nossa análise de forma genérica para você entender, de forma geral. É mais que óbvio que o Brasil passa por uma crise de segurança pública, não é? Que tem como uma das principais causas o próprio sistema carcerário. Nas penitenciárias e cadeias houve um avanço desenfreado das organizações criminosas que tem como origem o próprio sistema prisional. Não adianta mais só prender, temos que agir de outra forma. Para um combate efetivo, é necessário modernizar o sistema de justiça criminal na busca por novas soluções. Para entender o quanto é necessária a polícia penal, é preciso entender o nosso sistema de justiça criminal e qual é o seu grande defeito. Mas o que é sistema de justiça criminal, professor, afinal de contas?
É um sistema estatal voltado para resolver as lides penais, resolver as infrações penais, para prevenir e, ocorrendo, buscar informações para resolver essa lide, julgando e aplicando a pena efetivamente ao acusado para que haja paz social. Senão vira bagunça, senão vira convulsão social. Tem que punir quem efetivamente comete o crime. Mas o sistema deve fazer o quê, então? Primeiro, tentar prevenir o crime. Por exemplo, um crime de homicídio. Deve tentar prevenir esse crime. Se houver o crime, deve investigar e levantar informações. Com as informações, se houver prova da existência do crime indissuficientes de autoria, deve processar o acusado e, ao final, chegar a um resultado justo na sentença. É só isso. Por fim, aplicar a pena no caso de condenação. Tá? Esse sistema abrange órgãos do Poder Executivo e Judiciário no âmbito da União, Estados e Distrito Federal. E organizado basicamente em 3 frentes. Tá? Primeiro, segurança pública. Depois vem a justiça criminal, que é o Poder Judiciário e os órgãos essenciais processando o indivíduo, chegando à sentença e, se condenado, execução penal. Ainda tem aqueles presos provisórios, né, que cumprem medidas cautelares se eles gerarem algum risco para a sociedade nesse meio tempo. E aí eu tô com uma cadeia cheia. Na Constituição de 88, houve alguns equívocos. Foi dada ênfase nas instituições para a prevenção, as polícias militar, né, rodoviária federal, polícia federal, tá? Também na repressão com a investigação, o processo com o Ministério Público, Poder Judiciário, mas praticamente ignorou-se a execução penal. Isso ocorreu em razão do conceito equivocado que à época se tinha de segurança pública, que restringiu as políticas públicas efetivamente sérias para aquelas instituições originariamente previstas no artigo 144. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, elas ficaram com as políticas sérias. A execução penal não. Mas por que foi ignorada a execução penal? Não vale a pena entrar no mérito, mas aqui cabe uma pergunta. Após a prisão, o condenado deixa de ser um problema de segurança pública, como assim num passe de mágicas? Ele passa a ser bonzinho? O homicida deixa de ser homicida? O estuprador deixa de ser estuprador? O traficante deixa de ser traficante? É claro que não. A atividade de execução penal também é uma atividade de segurança pública, diferenciada, mas é de segurança pública. Essa omissão constitucional gerou sérios problemas para a sociedade. Sem instituições constitucionalmente estabelecidas, a execução penal tornou-se ao longo da história uma terra de ninguém, sem doutrina e sem uma mínima padronização, salvo raras exceções, como por exemplo o sistema do Distrito Federal. Veja que a PM é PM em todos os estados, com pouquíssimas diferenciações. A mesma coisa a Polícia Civil. Já como é o sistema de execução penal no Brasil? Ele se desenvolveu de forma distinta em cada estado da federação. Tudo diferente, com diferenças gritantes. Por exemplo, em alguns estados, como o Distrito Federal, o agente era policial em um cargo pertencente à Polícia Civil, por isso que funcionava, tá? Em outros, que não vou nem citar aqui, o agente nem contratado era, nem concursado. Nesse sistema, existia na realidade um cabide de empregos com indicações, com boa parte dos agentes contratados diretamente, sem concurso e sem qualquer tipo de treinamento. Ia lá lidar com o preso sem treinar. Salvo algumas exceções, como o Sistema Penitenciário Federal, o Sistema Prisional do DF, dentre outros poucos casos, o resultado está sendo essa catástrofe que acompanhamos todos os dias. Por conta da omissão constitucional, o Estado se ausentou de dentro das penitenciárias, permitindo que as organizações criminosas ocupassem o espaço. Diante desse contexto, diferentemente de outras instituições previstas no artigo 144, como as polícias, não houve desenvolvimento, por exemplo, de uma doutrina de execução penal que orientasse nacionalmente as instituições, além de não ter havido, salvo novamente raras exceções, como o Distrito Federal, por exemplo, o surgimento de instituições efetivamente especializadas, o que impediu também estudos sérios na busca de soluções realmente exequíveis que permitissem efetivar as disposições da sentença que propiciassem as condições para a harmônica integração social da pessoa presa, a reintegração à sociedade. Ao contrário, a gestão do sistema foi invadida por pseudo-especialistas, gestores que, sem colocar sequer um pé dentro de uma penitenciária, ditam regras muitas vezes inexequíveis, em grande parte estapafúrdias. Nessa terra de ninguém, 2 fatores foram chave para que a crise surgisse e existisse como ela existe hoje. 1.
superpopulação prisional. Em 1990, a população carcerária era de aproximadamente 90 mil presos. Hoje são mais de 800 mil, sendo 41% provisórios, ou seja, sem condenação. A estrutura como está não oferece ao Estado condições de intervir e controlar efetivamente o que ocorre dentro das instituições prisionais, propiciando que as organizações criminosas aliciem os detentos, tornando-os seus soldados para que cometam crimes quando estiverem na rua, além de comandarem de dentro delas as suas organizações. É assim que funciona, de dentro das cadeias, tá? Sem o devido controle estatal, quanto mais presos, mais soldados para o crime. Quanto mais soldados, mais poderosa a organização e mais crimes contra a sociedade serão perpetrados. O segundo fator relevante que contribui para essa crise que vivemos foi o desenvolvimento dos meios de comunicação. É isso mesmo. O avanço nos meios de comunicação, como aplicativos de mensagem, permite uma coordenação abrangente e instantânea. Isso multiplicou a capacidade organizacional dessas organizações criminosas. É isso mesmo. As transformaram em verdadeiras empresas. Fica claro que do jeito que está só vai piorar. A exemplo do que acontece hoje no Pará, a atividade policial penal visa justamente a padronização desse tipo de atividade, intensificando a atuação em todo o país como Polícia Penal Estadual, Polícia Penal Federal, na execução penal dos presos federais e estaduais. É isso que a gente quer. Olha o resultado aí no Pará, está na cara de todo mundo. Temos como paradigma, por exemplo, o Sistema Penitenciário Federal. Com a atuação profissional, os números são impressionantes, tá? Desde 2006, é zero fuga, zero rebelião, zero celular dentro de cela. É um sistema eficiente e exemplar. Mas por que esse sistema está dando certo, afinal de contas? Aí dois fatores se destacam, tá? Primeiro, seleção rigorosa dos servidores, certo? Que gerou um corpo de agentes altamente abnegados e com alto senso de profissionalismo, lisura e dedicação. Uma excelente formação profissional. E quem foram os responsáveis por essa formação? Porque isso foi essencial para sermos o que somos. Já que o cargo era novo e não havia ninguém antes de nós no âmbito federal, foi selecionada a DPOI, Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Sistema Prisional, coincidentemente do Distrito Federal, que coincidentemente eram policiais à época. À época, eles eram policiais e integravam a Polícia Civil do Distrito Federal. Tinham padronização. Foi com um curso de formação ministrado por esse grupo, capitaneado pelo Mauro Albuquerque, que idealizou toda a doutrina, que os alicerces do Sistema Penitenciário Federal foram formados. Foi graças a essa doutrina que o Sistema Penitenciário Federal está obtendo o grande sucesso que obtém hoje. O sistema do DF também é um sistema exemplar no âmbito estadual. E qual foi a reação das organizações criminosas diante do nosso sucesso? Dentro do sistema, impossível. Afinal de contas, os procedimentos são rigorosos e profissionais. Mas fora, também pelo fato de o sistema não ser uma instituição policial e nós não conseguimos nos voltar para fora, somente para o interior dos nossos estabelecimentos prisionais, tivemos perdas irreparáveis de irmãos que foram covardemente e brutalmente assassinados por essas mesmas organizações que hoje nós combatemos. Como não há como ir diretamente contra o sistema, afinal de contas lá dentro o procedimento é rigoroso, o jeito foi atacar os nossos irmãos aqui fora. Isso para intimidar o sistema, para que fossem permitidas regalias que não estão previstas na lei. Porém, o efeito foi contrário, né? O sistema ficou ainda mais rígido com o isolamento efetivo das lideranças. Assim, procedimento e padronização de rotinas são grandes armas contra as organizações criminosas que agem dentro dos sistemas prisionais. E só entidades policiais constitucionalmente respaldadas poderão estender essa forma de ação para todo o sistema prisional do Brasil. Em outra frente, preste atenção, a Polícia Penal também atuará na aplicação de medidas alternativas à prisão, na realidade fiscalização, com a efetiva e rígida fiscalização e ampliação do uso de tornozeleiras eletrônicas. Com a Polícia Penal agindo fortemente contra aqueles que descumprem as regras estabelecidas nas decisões judiciais. Isso quer dizer que eles terão que cumprir. Isso trará um incremento ainda maior aos números positivos e também uma maior segurança ao magistrado, que poderá contar com uma instituição especializada para essa fiscalização. Isso reduzirá gradativamente o crescimento da população carcerária, gerando inclusive economia governamental, tá? Já que um preso custa em média hoje R$ 4.000 por mês preso.
ele pode ser fiscalizado em casa. Assim, a criação e implementação dessa nova polícia significará um grande avanço e, consequentemente, uma melhora da segurança pública no Brasil. Mas você pode estar pensando, e afinal de contas, isso é invenção brasileira? Não, não é. Isso é invenção de países desenvolvidos como Itália, Estados Unidos, por exemplo. A criação dessa polícia vai ser um efetivo avanço. Agora nós precisamos regulamentá-la. Eu vou voltar com outros vídeos aqui explicando agora quais os aspectos práticos disso e o que vai acontecer e o que deve acontecer a partir de agora. Valeu? Espero que tenha gostado e beijo no coração.